A Motorola deu o pontapé inicial aos grandes lançamentos do ano com nada menos que 4 novos aparelhos da linha Moto G, que volta a oferecer boas especificações a preço baixo. Com o mote "O que é importante para você?", o quarteto traz plataformas intermediárias da série 600 da Qualcomm em seu interior, mas pequenas diferenças visuais e internas que tornam cada um atraente para um grupo diferente de usuário. Quer saber qual é o Moto G7 feito para você? O hands-on do Tudo Celular te explica. Os vazamentos mais recentes se confirmaram logo no início da apresentação, quando a Motorola anunciou que seriam 4 dispositivos a serem anunciados nesta quinta-feira. Mas mais do que apenas especificações e aparência dos aparelhos, pudemos compreender melhor qual o objetivo da empresa com cada modelo, além de ver algumas promessas de melhorias em câmera, principalmente. Todos os aparelhos possuem gestos da Motorola, Android pouco modificado na versão mais recente, o Pie, desbloqueio por impressão digital e trazem espaço para 2 chips de operadora e um slot dedicado para expandir o espaço interno, mas há pequenas diferenças de um para o outro. Sendo assim, cada Moto G7 tem uma razão de ser e um público a atrair, e é assim que vamos apresentar cada um para você nos próximos minutos. Começando pelo mais básico do quarteto, o Moto G7 Play segue como o mais barato da família, mas agora não tem mais o atrativo de oferecer a maior duração de bateria. Esse é o modelo mais compacto, com a tela de 5,7 polegadas e menos memória RAM, apenas 2 GB. Mas a duração da bateria ainda deve ser maior do que a dos modelos mais caros, já que o Play também tem 3.000 mAh e ainda utiliza a resolução HD+, além de ter o display menor. Em linhas gerais, esse é um modelo que poderia muito bem ser um Moto E, mas traz plataforma da série 600 da Qualcomm, o que já garante uma boa potência. O design também é de um dispositivo mais barato, com acabamento em plástico, além de câmera única na parte traseira. O Moto G7 Play é para quem quer um dispositivo compacto, que caiba bem no bolso, tanto física como financeiramente, já que é o mais barato dos 4. O preço sugerido é de R$1.000 e ele pode ser encontrado nas cores azul, chamado Índigo, e em breve também na cor dourada. E aí vamos para o segundo modelo, o Moto G7 Power. Esse é o modelo para quem quer muita bateria, são 5.000 mAh, além de tela HD+, o que deve aumentar significativamente a duração da carga. A tela é um pouco menor que a dos próximos modelos, com 6,2 polegadas cravadas. Além disso, o entalhe tem formato tradicional, mas é ligeiramente menor que o do Moto G7 Play, e não é só impressão por conta do tamanho da tela. Com relação ao acabamento, é um modelo com corpo em policarbonato brilhante igual ao do Moto G6 Play, e também tem apenas uma câmera na parte de trás. Esse é um modelo para quem quer muita bateria, mas muita bateria mesmo, e chega ao preço sugerido de R$1.400 na cor azul navy, um azul levemente mais claro que o índigo. Em breve também estará disponível na cor lilás. E o terceiro da turma é o único que não tem um sobrenome, digamos assim. O Moto G7 tem design elegante, com note em gota, tela pouca coisa maior que o Power, com 6,24 polegadas, e já adota a resolução Full HD+. O acabamento traseiro é em vidro, ou seja, também é brilhante e levemente espelhado. Também tem mais RAM que o Power, já com 4 GB, contra 3 do modelo Monzo em bateria. E ainda traz uma câmera um pouco mais potente e um segundo sensor para ajudar na parte de trás. Esse já é um modelo para quem não quer gastar tanto com um smartphone, mas busca o melhor de quase todos os mundos em um intermediário. Tela grande, bateria e câmera boas e sem prejudicar o desempenho. O preço sugerido é de R$1.600 nas cores Onix e Polar, ou preto e branco para falar em termos mais populares. E assim chegamos ao último e mais veloz Moto G da história, ao menos assim o G7 Plus foi apresentado pela própria Motorola. Esse modelo é o único dos 4 com a plataforma Snapdragon 636, os outros 3 trazem a 632, pouca coisa menos potente. Também tem carregamento ainda mais rápido, com promessa de levar a bateria de 0 até 100% em menos de 1 hora. E além de ser o mais rápido tanto em performance quanto em recarga, o G7 Plus também é o primeiro Moto G com estabilização ótica na câmera. Ou seja, é mais fácil tirar fotos sem tremer, além da gravação de vídeo ficar bem melhor. E também promete boas fotos com pouca luz, mas isso saberemos com mais detalhe assim que começarmos os testes desse modelo. Aliás, já temos os 4 em nossa bancada. Em linhas gerais, o Moto G7 Plus é bastante parecido com o Moto G7 e é o top de linha da família, voltado para quem quer o melhor e não se preocupa em pagar por isso. Claro que não vai competir com um verdadeiro flagship, a própria Motorola ainda vai lançar modelos mais potentes e completos esse ano. Mas esse aqui é um modelo intermediário que oferece ótima experiência a um custo baixo comparado aos dispositivos verdadeiramente premium. O valor sugerido por este dispositivo é de R$1.900, sendo também o mais caro Moto G até hoje. E ele pode ser encontrado nas cores Índigo e Rubi, ou azul e vermelho para facilitar.
A linha Moto G volta a oferecer dispositivos bons e baratos com processadores mais potentes que os modelos do ano passado nos 4 modelos, e pequenas diferenças entre cada modelo para buscar um público específico. Seja você atrás de um modelo compacto, com muita bateria ou algo mais premium, um desses modelos deve te agradar. Os preços já começam a subir cada vez mais, mas ao menos todos prometem performance aceitável e bons recursos. O Tudo Celular vai dar início aos testes com todos eles, então fica ligado aqui no nosso canal e no site para não perder nada. Ou seja, se inscreve no canal, aproveita para curtir esse vídeo e deixa um comentário com a sua impressão sobre a família Moto G7. E corre para a descrição que tem link com ofertas para todos eles. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.